Olá, amados irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor, que a paz de Cristo esteja literalmente no seu lar. Estamos hoje iniciando mais um momento com a palavra de Deus. Yara, graças, Deus abençoe, que Deus esteja guardando a sua vida, o seu caminho, que o Senhor seja compassivo e misericordioso para conosco, A paz do Senhor. E eu sei que hoje estarei falando o Edson Gomes. Olá, o Edson. Rodrigo Martins, Deus te abençoe. Felipe Moraes. Olá, Felipe, Deus te abençoe. Deus ainda vai marcar um momento para a gente estar lá. Rosemary, Deus te abençoe. Que a paz de Cristo esteja contigo. Hoje nós temos uma palavra de esclarecimento, para muitas pessoas que ainda têm dúvidas sobre o batismo. Se por um acaso você estiver, olá, Yara Monteiro, Deus te abençoe. Se você tiver hoje alguma dúvida sobre o batismo, olá, Geninho Curti, Deus te abençoe, a paz do Senhor. Que a paz do Senhor esteja no coração de todos vocês, com certeza absoluta. Nós já estamos nos adequando, e hoje eu pude também colocar um comunicado no Face, pedindo aos irmãos que estivessem votando, dando o seu voto lá, a respeito de um debate literalmente com temas bíblicos, para que nós possamos crescer mais no aprendizado, não é verdade? E hoje eu tenho assim uma palavra importante para vocês, acerca do batismo. Daniel Campos, Deus te abençoe, irmão Daniel, que a paz de Cristo esteja contigo, meu amado. E eu quero já estar também agradecendo Armando Moura Tolentino. Armando, Deus esteja te abençoando a academia aí. Qualquer dia eu vou aí para fazer uma ginástica aí, tá bom, irmão Armando? Deus abençoe aí seu local de trabalho, a sua vida, a sua família, que o Senhor dê graça a todos vocês, Aline Bongar, que Deus esteja te abençoando, irmã Aline Bongar, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua casa, esteja juntamente com a sua família, tá bom? Dulcineia Moreira, Deus te abençoe, amada irmã, que a paz de Cristo esteja contigo. Mais um dia hoje para nós podermos estar falando do amor de Deus, estarmos orando uns pelos outros. Edilene Ferreira Confecções, Edilene Daltinho, um abraço, que a paz de Cristo esteja com vocês, tá bom? Que o Senhor faça aí resplandecer o seu rosto. Angelita, Deus abençoe. Silvio Fonte Borges, Deus esteja te abençoando, que a Cristo esteja comigo. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o batismo. Se você tiver alguma dúvida, Carol Klein, Deus te abençoe. Se você tiver alguma dúvida com relação ao batismo, Creuza de Oliveira, Deus te abençoe. Se tiver alguma dúvida, Juju Moreira, Juliana, Deus te abençoe, a paz de Cristo esteja com você, Juliana, Então, se você tiver alguma dúvida, Magno Rodrigues, Deus abençoe. Se você tiver alguma dúvida acerca do batismo, hoje eu quero estar trazendo aqui um esclarecimento para você, tá bom? Que a paz de Cristo. Gilmar Camilo, Deus te abençoe. Jorge França, Vitória, Espírito Santo, que Deus esteja te abençoando, que a paz de Cristo esteja com você, com a sua família, tá bom? Então hoje eu quero iniciar agora esse momento de oração. Daniel Campos, um abraço, meu irmão. Ioná Schwint, Deus esteja te abençoando, esteja abençoando todo o povo de Mato Grosso do Sul, toda a família Schwint espalhada neste Brasil, quem sabe neste mundo, Então, que a família Schwint receba as bênçãos do Senhor aonde eles estiverem. E eu quero iniciar. Marlene Barros, Deus te abençoe, irmã Marlene, a paz de Cristo. Jorge França, a paz do Senhor, boa noite, meu irmão. Daiane dos Santos, Deus te abençoe, Daiane, que a paz de Cristo esteja contigo. Eu quero estar agora, neste momento, orando ao Senhor, agradecendo ao Senhor por este momento, pela sua vida, pela minha vida,
por este privilégio de nós podermos estar junto mais um dia, não é verdade? Então, eu quero estar orando ao Senhor. Espero hoje que a internet nos deixe numa noite de paz, não é verdade? Silvio, Deus te abençoe, meu irmão. Me coloque em suas orações, estarei colocando sim, irmão Silvio. Estarei colocando sim, queridos, colocando você nas nossas orações aqui. Você é tão importante para Deus, não é verdade? Quanto qualquer um de nós, né? Vamos orar ao Senhor? Então vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer primeiramente pelo dom da vida, quero te ser grato a Deus pela sua infinita misericórdia para conosco, quero te agradecer, Deus, pela sua provisão em tudo, Senhor. Quero te agradecer porque verdadeiramente tu tens nos sustentado de pé. Senhor Deus, eu te peço nessa noite, Senhor, que tu traga uma bênção especial para cada um dos irmãos, das irmãs que estão sintonizados neste Face, nesta noite, para ouvir a tua palavra. Que o Senhor possa me inspirar, Senhor Deus, de sabedoria vindo dos céus, para que eu possa comunicar a cada um dos teus filhos, das tuas filhas que estarão assistindo, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço, se alguém, Senhor Deus, com algum tipo de enfermidade, que o teu bálsamo curador, Senhor Deus, se faça presente na vida desta pessoa agora. Aqueles que estão com depressão, com opressão, sabe, Senhor Deus, aqueles que estão sem nenhuma esperança. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço agora, traga uma bênção especial para esta vida e dê a tua graça, Senhor, no nome santo e poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Fabiana, Deus te abençoe, Fabiana, que a paz de Cristo esteja contigo, né? Então hoje eu queria literalmente, eu quero estar falando um pouquinho sobre batismo, né? Algo que é assim tão legal, onde tantas pessoas ainda têm dúvida com relação ao batismo. Mas eu gostaria de estar falando, eu vou estar iniciando aqui para que você possa entender. O batismo, ele tem um símbolo, tá certo? O batismo não salva, mas o batismo é um sinal de todo aquele que crê. Então, se você analisar, em Mateus capítulo 3, versículo 16, diz assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Para você sair logo da água, aonde que você tem que estar? Você tem que estar dentro da água. Concorda ou não? Então, eu quero estar comunicando hoje, né? Diz a Bíblia que Jesus, sendo batizado, saiu logo da água. Então todas as pessoas, para sair da água, eles têm que estar literalmente dentro da água. E aí a palavra de Deus diz, então, eis que se abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba sobre ele, tá certo? Então nós precisamos entender que o batismo, literalmente, ele deixou uma característica. Por exemplo, Jesus foi batizado aos 30 anos de idade. E ele trouxe para nós uma referência. Por que que ele trouxe essa referência? Porque nós precisávamos entender. Olá, Pedro Erdi, que Deus esteja te abençoando, meu primo, que Deus te dê graça, dá um abraço aí na irmã, na esposa, tá bom? Então, nós precisamos entender que o batismo, ele tem um símbolo. Maria Eni, dá um abraço no Noé, tá bom? O batismo, ele tem um símbolo. Então nós vamos discorrer agora o que está escrito no livro de Romanos, capítulo 6. Diz assim: que diremos? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Não. A Bíblia diz que nós agora somos novas criaturas porque reconhecemos o senhorio de Jesus, aceitamos Jesus pela sua palavra, tá certo? Então, agora nós não vamos continuar no pecado para que o pecado superabunde, tá certo? Então diz no versículo 2, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Não é verdade? Se nós estamos mortos por pecado, Fabiana, Deus te abençoe,
Ioná, Deus te abençoe. Se nós estamos mortos para o pecado não tem mais parte conosco, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? O Senhor aqui, Ele está chamando todos aqueles que acreditam na palavra de Deus para que eles sejam separados. Separado de quê? Do pecado. Que eles vivam uma vida que seja digno para a glória de Deus, tá certo? Então ele diz aqui no versículo 3, ele diz assim: ou não sabeis que todos fomos nós batizados em Jesus Cristo e fomos batizados na sua morte. Engraçado, né? Esse texto aqui nos chama muita atenção. Fomos batizados na sua morte. Na realidade, o batismo, ele simboliza o sepultamento do velho homem. Tá certo? Então é fácil de nós entendermos. Eu quero deixar aqui algumas coisas para algumas reflexões, tá certo? Para que nós busquemos entender de forma mais clara. Imagina você, se o batismo, na hora da imersão, você afundar uma pessoa, ou seja, levar ela para baixo das águas, simboliza que ela morreu com Cristo. Quando ela é emergida das águas, quando ela é imergida, tirada das águas, simboliza o quê? Que ela ressuscitou com Cristo. Quando você já foi a alguns sepultamentos, claro que você já foi, né? Jesus deixa isso aqui de forma alegórica para que nós compreendamos como funciona o batismo. Quando você vai sepultar alguém, você apenas joga um pouquinho de água um pouquinho de terra na testa e deixa o resto do corpo descoberto? Claro que não. Você precisa sepultar o corpo inteiro. Não pode ficar nem o dedo para o lado de fora. Boa noite, Aline. Não pode ficar nem o dedo lá de fora, né? Senão vai causar mau cheiro, não é verdade? Ana Maria, Deus te abençoe. Carlos Eduardo, Deus te abençoe. Então, não se pode deixar... Ana Márcia, Deus te abençoe, amada. Carlos Eduardo, Deus te abençoe. Sirlene Tio, Deus te abençoe. Então, não podemos deixar sepultar alguém e jogar apenas uma porção de terra sobre a sua fronte e deixar ele sepultado ali, né? Porque o restante do corpo vai feder, vai ficar exposto, não é verdade? Jesus trouxe exatamente digamos assim, essa analogia para que nós pensemos. Tá certo? Então, quando você vai sepultar, quando você vai emergir alguém, ela deve ser coberta por seu corpo como um todo, tá certo? Porque ela simboliza que você também reconheceu os seus pecados e você foi ali sepultado juntamente com Cristo. Tá certo? Quando você é retirado ou é imergido das águas, então simboliza que agora você nasceu ou ressuscitou com Cristo Jesus. Você está entendendo? Então vamos lá. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na sua morte. Rosana Castro, Rosana, Deus te abençoe, amada. Que a paz de Cristo esteja na sua casa, inundando a sua casa, a sua família. Dá um abraço nas crianças, tá bom? Sônia, irmã Sônia Andrade, Deus abençoe, a paz de Cristo esteja contigo, tá bom? Então, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, tá certo? Então, o batismo é uma característica todo aquele que crê. Preste bem atenção. Jesus, ele fez uma coisa muito importante. Em Atos capítulo 2, versículo 38 e 39, disse-lhe Pedro. Pedro pregava sobre o arrependimento. Mas Pedro só pregava para adultos.
Pedro não pregava para crianças, porque Pedro já havia subentendido que quando as crianças queriam seguir Jesus e os discípulos tentavam impedir, Jesus disse assim para os discípulos: não impeçais as criancinhas de vir a mim, porque das tais é o reino de Deus, ou o reino dos céus. Marlene Poubel, Deus te abençoe, querida irmã. Então, o reino do céu, as crianças, elas não podem ser batizadas por elas não ter a consciência do pecado formado. Então Pedro disse: arrependei-vos. Como pode uma criança se arrepender se ela não tem o conhecimento do pecado? Se é uma inocente. Realmente se pergunta, por que uma criança morre? A criança não morre por um ato pecaminoso, ato que ela mesma tenha cometido, mas ela passa a ser herdeiro da parte adâmica, ou seja, esse pecado ele vem de geração a geração. Tá certo? Então, nós nascemos, por exemplo, se você é um filho, se você tem um pai que tem essa importância, você é herdeiro mesmo em criança, seus direitos são seus, tá certo? Então nós precisamos entender por que o Senhor disse que existe uma maldição que ela vai de geração a geração até terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Tá certo? Então, porque os povos de lá se desviaram de Deus. Então, aqui Pedro disse: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, primeira coisa que você precisa fazer é se arrepender dos seus pecados. Segunda coisa que você deve fazer, você deve procurar alguém para que te oriente através da palavra de Deus, e você deve pedir o batismo, porque o batismo não é algo que se oferece. O batismo é uma questão de consciência, quando a pessoa tem a consciência formada acerca da palavra de Deus e ela busca viver uma vida que condiz com aquilo que Deus quer, então ela pede o batismo, tá certo? E aí nós então buscamos batizá-la, tá certo? Porque a promessa vos diz respeito a você, a mim, e aos nossos filhos, e também todos aqueles que estão distantes ou que estão longe aonde? Da palavra de Deus, que quando eles tomam conhecimento, Ivanir Schwint, Deus te abençoe, quando estão longe da palavra de Deus e eles tomam conhecimento da verdade, eles também buscarão o batismo. Então Romanos, ele vai descrevendo aqui, ele diz assim: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Eliana, Deus te abençoe, querida irmã, paz de Cristo. Então seremos também na sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho, ou seja, a velha criatura, aquele que tinha prazer no pecado, existem pessoas que já entregaram o seu coração para Jesus, mas elas sempre ainda dizem assim: eu não me arrependo nada do que eu fiz. Olá, Alex, Deus te abençoe. Então, essas pessoas ainda precisam se arrepender dos seus pecados. Olá, Selma, Deus te abençoe, a paz de Cristo esteja contigo. Então, de tudo aquilo que nós cometemos e que desagradou a Deus, nós precisamos nos arrepender, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com eles crucificado. Tá certo? Fomos crucificados. Agora, aqueles que pecavam, não pequem mais. Aqueles que roubavam, não roube mais. Tá certo? Aqueles que matavam, não mate mais. Tá certo? Para que o corpo do pecado, esse aqui, seja desfeito. Tá certo? Essa intenção aqui dentro da nossa mente, para que não sirvamos mais ao pecado, que não tenhamos mais prazer de viver uma vida pecaminosa. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Por exemplo, eu preciso crucificar todos os dias os meus prazeres para viver o prazer de Deus. Então é necessário, tá certo? Olha só, lá no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, ele disse assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho
a toda criatura. Se você fizer uma análise, você vai ver que ele mandou pregar a criatura e não mandou pregar os filhos. E ele mandou pregar a quantos? A todos. Por que ele mandou pregar a todos? Sabe por quê? Porque aqueles que reconhecerem a sua voz, a sua palavra, eles mesmos vão seguir Jesus. Então ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Olha o que ele disse: quem crer e... Primeiro, não adianta eu pregar para a criança que ela não vai ter o entendimento que nós temos, não é verdade? Quem crer, então, se você crê, se eu creio, assim você pode observar, quando elas têm um problema qualquer, primeiro nome que ela grita é quem? Papai. Olá, Fernanda, Deus te abençoe. Grita papai ou mamãe, não é verdade? Mas nós já ficamos diferentes, você já viu? Quando acontece qualquer problema para nós, conosco, nós não gritamos mais papai ou mamãe, nós gritamos ai meu Deus, você já viu? Nosso entendimento de criança já foi se passando. Paulo disse: quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, mas agora que sou adulto, eu faço as coisas de homem. Entendeu? Então, olá, Vera Botelho, Deus te abençoe. Entender. Hoje, nós precisamos entender pela palavra de Deus. Então, quem crer e for batizado. Então, existe uma sequência. Primeiro eu creio, tá certo? Odinho, Deus te abençoe. Primeiro eu creio, depois eu busco o batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Aí ele diz: e quem não crê será condenado, porque todo aquele que não crê, ele não busca o sinal do arrependimento, que é o batismo. Você está entendendo? Aí você poderia me dizer assim: mas pastor, e aqueles dois ladrões lá na cruz? Jesus estava no meio dos dois, nenhum dos dois foram batizados. O caso deles era um caso específico. Eles estavam ali crucificados com Jesus, eles não tinham como sair dali para passar pelas águas batismais, tá certo? Mas teve um que ele se arrependeu, aquele arrependimento e a condição dele não poder sair. Olá, Marília, Deus te abençoe. Márcia Franca, Deus te abençoe, Márcia, a paz de Cristo. Aquele que estava ali na cruz, que estava ao lado de Jesus, um direito, outro à esquerda, eles não tiveram como sair dali. Então, aquele que se arrependeu ali conseguiu a remissão dos seus pecados e a sua salvação. Mas eu e você, não existe nada que nos aprisione. Marília, Deus te abençoe. Não existe nada que nos aprisione. Nós estamos livres para fazer essa escolha. Nós não estamos atados, né? Não estamos amarrados. Olá, Cláudia, Deus te abençoe, Cláudia. Nós não estamos amarrados. Então, nós podemos fazer a escolha de, se cremos na palavra de Deus, entendemos que o batismo, a imersão, ou seja, o mergulhar nas águas, simboliza morrer com Jesus. Você quer morrer com Jesus? Quer morrer com Ele e por Ele também? Se você quer, eu quero te dizer, quando você é imergido na água, quando você é afundado na água, nenhuma parte do seu corpo pode ficar de fora, tá certo? Porque nós morremos com Ele. Se nós morremos com Ele, precisamos ser enterrados de forma totalitária, tá certo? Ou total, né? Precisamos ser cobertos pela terra. Assim simboliza o batismo nas águas, né? E às vezes as pessoas não entendem. Aquele quadro em que, por exemplo, as pessoas vão jogar a terra, você está ali sepultado, eles não vão só enterrar a sua testa, jogar a terra na sua cabeça. Ô Shirneli, Deus te abençoe. Madalena Campos, Deus te abençoe. Irmã Shirneli, Deus te abençoe, a paz de Cristo. Então, não pode somente sepultar a testa, não pode só mesmo sepultar a cabeça. Alessandra, Deus te abençoe. Dê um abraço no Reinaldo e nas crianças em Rio das Ostras, a paz de Cristo. Então não pode sepultar a cabeça, enterrar a cabeça e deixar o corpo de fora. Hoje se usa um batismo que não condiz com a palavra de Deus.
Porque o Senhor disse que aqueles que vão se batizar, aqueles que escolhem passar pelas águas batismais, eles estão morrendo com Cristo. E quando eles são imersos, são tirados da água, simboliza que eles ressuscitaram com Cristo. Que Deus esteja te abençoando. Eu espero que esse tema de hoje ele tenha te esclarecido em muitas coisas, né? Para que você possa repensar. E aqui eu quero terminar falando sobre Atos 2, 37, 39. Ao ouvirem a palavra, ficaram... Olá, Denise, Deus te abençoe. Ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em... Dalva, Deus te abençoe. Dá um abraço no Raí, dá um abraço nas crianças. Viviane Bach, Deus te abençoe. Ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos, né? Então eles disseram, caros irmãos, o que devemos fazer? Orientou-lhe Pedro. Arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque essa promessa é feita a vocês, a seus filhos e todos quantos aqueles estão distantes. Então precisamos entender, tá certo? Quando a gente pega as pessoas, imerge ela, tira ela das águas, simboliza que ela ressuscitou com Cristo. Quando a gente emerge ela, quando a gente afunda ela, quando a gente leva ela para debaixo, simboliza o quê? Morreram com Cristo. Amém. Boa noite, Viviane. Deus esteja te abençoando e a toda a família. Dá um abraço na Ângela e todo mundo aí. Tá bom? Então, eu quero nesse momento, terminar esse momento orando com você e por você. Tá bom? Eu sei que existiram várias pessoas aqui pedindo oração e eu levantarei agora a minha voz em oração. Senhor nosso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, primeiramente eu quero te agradecer por esta oportunidade e eu quero te pedir uma bênção especial, Senhor Deus, por cada face espectador. Quero te pedir, Deus, que o Senhor dê graça aos teus filhos. Quero pedir que o Senhor esteja tocando agora na sua carne, no seu sangue, nos seus ossos, seus órgãos internos, suas faculdades mentais, espirituais e emocionais. E te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, libera uma cura hoje para teu filho, para tua filha, para sua família. Senhor Deus, repreenda toda depressão, toda opressão, todo espírito de suicídio, Senhor. Dê graça, Senhor Deus, aos teus filhos. Por isso, ó Deus, eu coloco todos em tuas mãos e eu te agradeço pela vitória e por mais esse dia, no nome santo e poderoso de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Que Deus, olá, irmã Kétila, quero falar contigo, mandei um recado para você, depois para você me enviar alguma coisa. Cláudio Schwint, Deus abençoe. Madalena Campos, Deus abençoe. Marco Aurélio, pastor Marco Aurélio, Deus te abençoe, pastor Marco Aurélio. Deus esteja te guardando, te abençoando, tá bom, meu amado? Então agora eu quero ministrar a bênção apostólica sobre a sua vida, tá bom? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande e eterno amor de Deus, nosso Pai, que a consolação e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a tua família, para a glória de Deus, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e graças a Deus. Maria Cecília, Deus te abençoe. Que você tenha uma paz, você tenha uma noite de descanso e que o Espírito de Deus te contemple no decorrer desta noite. Fique com Deus e até amanhã, se Deus assim permitir, às 22h30. Tchau, tchau. Fique na paz do Senhor. Deus te abençoe.